Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 18 de junho, da 11ª semana do Tempo Comum, e as leituras de hoje são: a primeira leitura é do livro do Eclesiástico, capítulo 48, do versículo 1 ao 15. É um grande elogio que faz o Eclesiástico à pessoa, à figura de Elias, o profeta Elias. Como eu dizia ontem, é uma figura importantíssima, não só do judaísmo, mas para nós é um profeta no qual praticamente parece até que a natureza, o Senhor lhe colocou a serviço, a natureza, o elogio que faz, fala do fogo, não? Como ele fez lá a disputa com os profetas de Baal, o sacrifício, fala de que fez parar de chover 3 anos, ressuscitou um morto, que pelas obras, pela mão de Elias, se realizou tanta coisa importante. Por isso é um profeta importantíssimo, e que ganha um elogio enorme. Se você vai ao livro do Eclesiástico, quando fala do elogio aos patriarcas, de Adão, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Elias tem um destaque enorme neste elogio, não? E espero que de verdade, como eu vos dizia ontem, possamos de verdade viver um pouquinho desse espírito de Elias. Elias é aquele que viveu querendo viver de Deus, em Deus, para Deus. E seja esse o nosso desejo, a nossa vida, o nosso viver, para receber, quem sabe um dia, um elogio, mas da parte de Deus. Vinde, benditos de meu Pai, fazei parte do reino preparado para vós desde a criação do mundo. Ou seja, nós sermos de verdade os prediletos de Deus, os queridos, os queridinhos, como é chamado no Evangelho, o discípulo amado. São elogios, são coisas, entende? Delicadezas da parte de Deus por alguns que se abriram de uma maneira impressionante a ação de Deus na sua vida, a ter relacionamento de intimidade, de amor, de comunhão com o Senhor. Ele, em verdade, é o amado da nossa alma, o amado da nossa vida, como canta, como elogia, como proclama o livro do Cântico dos Cânticos. Oxalá nós vivamos dessa intimidade. Mas cuidado, como Elias, todo aquele que se aproxima de Deus com esta intensidade, com esta força que viveu Elias, também sofrerá como Elias. E como muitos dos grandes profetas, não? Jeremias, que sofre absurdamente a perseguição por falar em nome de Deus, por querer fazer a vontade de Deus. Então, os grandes profetas, os grandes personagens da Escritura, que viveram de uma intimidade, um relacionamento profundo com Deus, também sofreram muito, foram muito perseguidos. E eu espero que nós não tenhamos medo da perseguição, se queremos ser um dos íntimos, um dos próximos, um dos queridos de Deus. E eu espero que a gente, de verdade, queira, deseje, anseio por sermos estes íntimos de Deus. Não tenhamos medo. O Evangelho de hoje, ainda a continuação do Sermão da Montanha de Jesus. Hoje, como eu dizia ontem, começamos o capítulo 6 do Sermão da Montanha de São Mateus. E hoje é o capítulo 6, dos versículos 7 ao 15. É o trecho que pulamos ontem. É a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E ele começa dizendo para a gente não rezar, usando muitas palavras como os pagãos, que acham que uma oração muito comprida. Não, a questão não é muito comprida ou não. A questão do paganismo é, de alguma maneira, como se a minha oração, é como você se apresentar a uma pessoa importante, achar que o tamanho do elogio que eu faço, não sei não, vou obter mais coisas daquela autoridade, daquela pessoa importante, porque eu usei de uma tática, de uma oração mais não sei o quê, quase fazer uma chantagem na maneira de eu pedir para alcançar aquilo que quero. Não.
Aqui Jesus está dizendo, o teu Pai sabe o que você precisa, antes de que você peça. E Ele às vezes sabe o que você precisa, mas talvez nós, como dirá São Paulo na carta aos Romanos, nós não sabemos rezar como convém. O Espírito Santo em nós é que nos ajuda a rezar como convém, porque não sabemos rezar. Que coisa! Mas o Senhor sabe o que você e eu precisamos. Por isso essa oração que Ele ensina não é como uma oração, não sei como dizer, em que Ele ensina, alguns falam por aí, né, no popular, uma oração poderosa para conseguir de Deus muitas graças. Não. Aqui a oração de Jesus tem algumas coisas específicas que Ele quer nos ensinar a cada um de nós. Primeiro, a primeira palavra que já aparece na oração que Ele nos ensina, que Deus é Pai. A quem nós nos dirigimos? Ao Pai. Pai de Jesus e agora nosso Pai. O Pai que está no céu, que cuida de você e de mim, mas Ele é Pai. Amoroso, misericordioso, bondoso também. É aquele que julga com justiça, etc, etc. Porém é Pai. É como um grande Pai. Por isso, primeira coisa que nos ensina Jesus, a quem você se dirige. Essa deveria ser a maneira de dirigir-se dos cristãos. Por isso vocês veem muitos livros litúrgicos da igreja, como começa a oração? Pai Santo. Há muitas das anáforas, os prefácios, perdão, da missa que o padre faz, dirige-se ao Pai Santo. Se eu vou me dirigir a Deus, como vocês têm visto eu fazer as preces da oração? Pai Santo, porque temos um Pai. E Ele é 3 vezes santo, é verdade? Por isso a gente acrescenta Pai Santo. Mas Ele é meu Pai, dirigir-se ao Pai. É verdade que eu peço as coisas ao Pai, por intermédio de Cristo, no Espírito, mas peço ao Pai, me dirijo ao Pai. Por isso, a primeira coisa que ensina Jesus, dirigir-se ao Pai. E este Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não que depende da minha oração para Ele ser santo, mas que a minha atitude, o meu viver, o ser cristão, faça com que o nome do Pai seja santificado. Que não falem mal do nome de Deus. Venha o teu reino. Mas Ele virá, este reino de Deus. Queira você ou não, queira eu ou não. Ele virá. Deus quer que este reino se manifeste, se realize, mas que eu faça parte. Eu estou pedindo nessa oração para fazer parte deste reino dos céus. Seja feita a tua vontade. Quem vai impedir que Deus faça a sua vontade? Ninguém. Mas que eu, de verdade, eu faça a vontade de Deus. Aqui na terra, como ela é feita no céu pelos anjos. E santos, óbvio. Mas, ou seja, da mesma maneira que a milícia celeste, os seres celestes fazem a vontade de Deus, eu estou pedindo que Deus me conceda, me ajude a fazer a sua vontade. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Tá bom, é verdade que nós precisamos do pão material. E nesta situação que estamos vivendo, muita gente perdendo emprego, não? Empresas com dificuldade financeira, algumas quebrando, pandemia, que loucura. Quanta gente passando, já passava a necessidade material, agora vai aumentar um pouquinho. Mas não é só deste pão material que nos preocupa, que comerei, que sempre nos preocupa. E parece que temos medo de passar fome, medo de sofrer, medo da precariedade. Não só deste pão, mas o pão da palavra de Deus, o pão da Eucaristia, o pão da vontade de Deus. Este é o pão que a gente pede todo dia, que me alimente, que me sacie a sua palavra, os seus sacramentos, a sua vontade. Este é o meu alimento de Jesus, fazer a vontade do Pai. Espero que também seja o nosso alimento, e é isso que a gente pede na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nossa, eu vou lá no padre e peço perdão, mas não estou disposto a perdoar? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu, porque tenho experimentado o perdão, a misericórdia, sem merecer, possa também dar o perdão a quem me pede. Porque eu perdoo,
posso pedir perdão ao Senhor, né? Porque é uma das condições. De fato, se vocês não perdoarem aos homens as vossas faltas que eles cometeram, vosso Pai, contra vocês, vosso Pai também não perdoará a vossa. É uma condição para o perdão. E ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não fala, não sejamos tentados, mas livra-nos, que eu não caia, que eu não diga sim à tentação, para ser livre do mal, liberto. Porque se eu digo sim à tentação, estou na mão do maligno, do demônio, que me convence a viver sem Deus, a não viver para Deus, não fazer a vontade de Deus, a viver para mim mesmo, escravo de mim mesmo. Né? E eu espero que o Senhor nos ajude. Por isso essa oração do Pai Nosso que o Senhor ensina a nós, não é tanto uma oração para pedir coisas, mas para que nós, porque Jesus no Sermão da Montanha, como disse já há vários dias, é a carta magna daquilo que Jesus está dizendo de como é um discípulo dele, como deve ser um discípulo dele. E um discípulo dele vive de Deus, da vontade de Deus, das coisas de Deus, pensa no reino de Deus, no céu. E por isso é esta oração que Jesus nos ensina, para que a gente não fique de fora do céu. E aquele que de verdade se tornou discípulo, quer as coisas do céu já aqui na terra e faz a vontade de Deus. E eu espero que sejamos estes discípulos, mais do que discípulos, ser filhos do Pai que está no céu. Que é isso que quer Jesus para cada um de nós hoje. Oremos. Pai Santo, Deus de amor e bondade, Deus de misericórdia e compaixão, Tu que queres de verdade a vida eterna para cada um de nós, a felicidade sem fim, desfrutar do amor do Pai, da intimidade, de tudo, da Tua intimidade. Dai-nos de verdade, Senhor, um Espírito, o Espírito do Teu Filho, para que nos comune das graças, dos bênçãos, dos dons, de tudo aquilo que precisamos para viver o que diz hoje esta oração que Teu Filho nos ensinou, para que tenhamos vida e felicidade sem fim. E te pedimos por Ele, que convosco, pelo Teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmãos e irmãs, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.